Filosofia pesada no ar hoje para falar sobre os grandes festivais que tivemos aí nas últimas semanas, no começo de 2025. Falo do Monsters of Rock, que foi realizado no dia 19 de abril deste ano de 2025 no Allianz Parque, em São Paulo, e do Bangers Open Air, o antigo Summer Breeze, que na sua terceira edição recebeu esse novo nome no mesmo lugar, o Memorial da América Latina. Então vamos falar hoje sobre esses festivais e quais foram as minhas impressões sobre esses dois eventos e as apresentações que eu acompanhei. Muito bem, vamos lá então falar desses grandes festivais aí do mainstream, do rock e do metal em 2025. Nós já temos aí, alguns festivais tradicionais. O Monsters of Rock completou 30 anos. São várias edições, eu estive em algumas delas. Eu lembro bastante da edição de 1996 no Pacaembu. Nós tivemos ali grandes bandas, Iron Maiden, Motorhead, King Diamond, Merciful Fate. E depois tivemos várias outras bandas se apresentando nesse festival, ao longo dos anos. Ele ficou alguns anos sem ser realizado, mas a sua última edição havia sido em 2023, com as apresentações do Kiss e do Scorpions, além de outras bandas. Bem, para esse ano, o line-up tinha o Stratovarius, Opeth, Queensryche, Savatage, Europe, Judas Priest e Scorpions. É claro que a minha grande expectativa era para ver o show do Judas Priest. Vocês que acompanham esse canal sabem da minha paixão pelo Judas Priest e pela minha satisfação dos dois últimos álbuns da banda, o Firepower de 2018 e o Invincible Shield de 2024, terem sido grandes álbuns. E eu fui para esse show com grande expectativa. Não cheguei a ver o show do Stratovarius, eu cheguei ali já depois que o Stratovarius já tinha se apresentado, acho que era por volta do meio-dia, ou 1 hora, quando eu entrei no estádio. Fiquei na arquibancada, uma distância segura, para alguém da minha idade. Tanto tempo em pé já não é algo tão tranquilo. E acompanhei o show do Opeth, que vocês sabem é uma banda que eu realmente não curto, nunca me pega. Já ouvi bastante, agora tive a oportunidade, meio sem querer, de ver ao vivo e realmente a minha impressão não foi alterada. Bem, e as outras bandas que se apresentaram na sequência, o Queensryche e o Savatage, também são bandas que eu não curto tanto, mas eu até que gostei do show do Queensryche, com esse novo vocalista, e embora tenha executado basicamente faixas clássicas do período do Geoff Tate. E eu gostei, achei um show bem interessante. Do Savatage também é uma banda que vive aí numa fase de bastante distância em relação ao seu período clássico, com os irmãos Oliva já afastados, um porque faleceu, outro porque já está com uma doença, enfim. Apesar dessa falta, eu vi um público bastante entusiasmado com a apresentação dessa banda e realmente as faixas são bastante bem executadas, cativantes, os músicos são excelentes. É uma banda que, inclusive, eu pretendo tentar dar uma chance e escutar os seus álbuns clássicos. Bem, e na sequência nós tivemos o Europe, outra banda que também não faz parte do hall das minhas bandas favoritas, mas também é uma banda que entregou um show bastante divertido. Realmente a banda ao vivo manda muito bem. Gostei, realmente foi um show que me surpreendeu.
E na verdade eu fui lá para ver o Judas Priest. E a banda, né, claro, nunca decepciona. Fez um set list com vários clássicos, mas também abordando o seu trabalho mais recente, né, umas 3 faixas do Invisible Shield. Entrou com Panic Attack. Depois tivemos faixas clássicas, né, logo no começo, You've Got Another Thing Coming, né, que é uma música que geralmente ficava lá pro bis, né, foi executada logo no início do show. Tivemos, claro, as minhas favoritas. Sinner, The Sinner sempre é uma das minhas faixas favoritas. Não podia faltar Breaking the Law, não podia faltar Victim of Changes. Então eu gostei bastante do show do Judas Priest. A banda depois se apresentou no dia seguinte, no dia 20 de abril. Sempre entrega um show maravilhoso, né? E correspondeu totalmente à minha expectativa. Não ficou faltando nada para mim, né? A não ser talvez uma faixa do Firepower, né? Que foi um álbum que eu gostei bastante, mas eu entendo, né, que nesse momento a banda já não esteja mais executando faixas desse álbum, né? Porque há um novo álbum e porque há muitos clássicos, né? E o Rob Halford fez questão, né, de falar sobre todos os clássicos do Judas Priest, desde o Rock'n'Rolla até o Invincible Shield, né? Enfim, um show maravilhoso, né? Assim como também foi maravilhoso o show do Scorpions, né? Um bom tempo que eu não vi um show do Scorpions, eu não cheguei a ver o show que a banda fez em 2023. Estava muito curioso para ver a banda com o baterista Mikkey Dee, né? Que realmente se destaca, né? E a banda aproveita muito bem a presença desse excelente baterista. É claro que nós já sentimos, né? A banda comemorando seus 60 anos de existência, já dá ali alguns sinais de cansaço, especialmente no caso do Klaus Meine, né? O vocalista, ele já está numa idade avançada, ele poupa a voz nos momentos mais exigentes, né? Manda muito bem ainda nas baladas, mas se movimenta pouco no palco, isso destoa, né? Até da energia, né, dos guitarristas que ainda mantém o fôlego. Mas enfim, um show maravilhoso, com destaque ali no final, para aquele escorpião enorme, inflado no final. Enfim, um festival que valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena, um grande festival. É curioso, o estádio ele estava cheio, mas não estava absolutamente lotado. E havia ingressos ainda sendo vendidos no dia do evento, né? O que mostra que, embora, né, o rock clássico, né, o heavy metal tradicional ainda tenha um bom público capaz de lotar um estádio, é preocupante, né, saber que um festival como esse não tem a sua lotação máxima esgotada com antecedência, né? Então, e o mesmo eu posso dizer do antigo Summer Breeze, agora Bangers Open Air. Vocês sabem, o festival ele mudou de nome, né? Quando houve essa mudança, saiu uma nota dos organizadores com uma conversa lá meio ininteligível sobre mudança de estratégia de marketing da marca alemã, mas o Estadão publicou que, na verdade, o que aconteceu foi uma batalha judicial pelo nome, porque já havia uma empresa no Brasil com esse nome, então os organizadores tiveram que mudar o nome, né? O nome que no início muita gente estranhou, né? Virou Bangers Open Air, mas a essência do festival foi mantida, mesmo lugar, a mesma organização, impecável, né? Eu senti um público um pouco menor dessa vez, né? Das outras 2 edições eu tinha também ido apenas ao domingo, e dessa vez não foi diferente, eu fui apenas no domingo. Escolhi um dia que, curiosamente, novamente foi domingo, porque é o dia que concentrava ali as atrações que eu mais tinha interesse em ver. Uma nota sobre a organização, né? Não houve grande diferença em relação ao primeiro e ao segundo, mas houve uma diferença, né? Já desde o segundo, porque no primeiro o palco chamado Waves Stage, né? Que seria o palco menor, né? Lá na primeira edição ele já era o palco, na verdade era o teatro, o anfiteatro lá do Memorial da América Latina, e era uma área restrita apenas para aqueles que teriam comprado um ingresso especial, né, que dava acesso a esse lugar. Ano passado eles mudaram isso, colocaram esse palco, né, o Waves Stage, para fora, né,
Então ele era acessível a todos os que estavam presentes, não apenas exclusivo para alguns. E nesse ano também o palco estava disponível para todos, mas ele voltou para dentro do Teatro do Memorial da América Latina, né? E essa escolha fez com que esse palco ficasse um pouco distante dos palcos principais. E eu senti um pouco essa dificuldade, né? Então as bandas nacionais que se apresentaram ali, né? Eu tive muita dificuldade de acessar. Eu só vi uma parte, bem o finalzinho do show da banda Worshipper, que era uma banda que eu gostaria de ver, né? Que é uma banda dessa nova geração de bandas de death metal nacional. E é uma banda muito boa, né? Pelo que eu vi também ao vivo, eles mandam muito bem. Mas realmente só deu para ver um pouquinho, né? Porque no mesmo horário já estava começando o show do Destruction, que era uma das minhas atrações principais, né? Ou daquelas que eu mais tinha interesse em ver. Por falar nisso, vale dizer, né, que duas bandas, né, do setlist de domingo não estavam originalmente presentes no line-up, né? O Blind Guardian e o Destruction. Foram duas bandas chamadas de última hora para substituir atrações que foram anunciadas previamente, né? Knocked Loose e o I Prevail, né? São bandas mais ligadas ali ao metalcore, né? Metal mais moderno, alternativo, né? Que não é a minha pegada. E de fato, né? O festival como um todo, ele ficou tendo uma cara assim de privilegiar bandas grandes, né, principalmente de power metal, algumas bandas clássicas de heavy metal tradicional, como Saxon, Armored Saint, Glenn Hughes, Doropesh, Sabaton, e algumas bandas de thrash metal, né, como Municipal Waste e o Dark Angel, né, que eu gostaria muito de ter visto no sábado, mas não foi possível. E no domingo nós tivemos, então, além das atrações já previamente anunciadas, a banda do Kerry King, Wasp, Paradise Lost, tivemos também a inclusão de última hora do Blind Guardian e do Destruction, né? Então eu achei realmente que o domingo valia muito a pena e valeu. Vou contar para vocês então como foi a minha experiência. Eu cheguei lá por volta da 1h, então não consegui ver o show do Black Pantera, né? Eu sei que o show do Black Pantera é sempre muito bom, eu já vi alguns, muita energia, a banda realmente manda muito bem ao vivo, mas não era uma prioridade para mim nesse momento, né? E também, assim, às vezes irrita um pouco o fato da imprensa inflar tanto essa banda que, embora seja boa, está longe de ser, como dizem alguns, a melhor banda de heavy metal do país no momento. A banda nacional que eu realmente queria ver era a banda tradicional do Rio de Janeiro, Dorsal Atlântico. Fazia tempo que eu não via essa banda ao vivo e eu gostei bastante de vê-la num festival tão grande, né? E até ia colocar aí o vídeo que eu fiz da faixa Vitória, mas já tinha aparecido aqui no YouTube, versões melhores. Mas enfim, é um show que eu gostei bastante, né? Eu só não vi todo o show do Dorsal Atlântica porque precisava ir lá para um dos palcos principais, né, no caso o Ice Stage, para ver o Paradise Lost, que na verdade enfrentou um paradoxo no Ice Stage, mas sob um sol inclemente, né, e a banda sentiu realmente esse calor do sol, e o próprio Nick Holmes fez um comentário dedicando ao sol a faixa As I Die. Eu gravei quase todo o show do Paradise Lost, que vocês podem ver aqui nesse canal, e de fato era uma banda que eu ia muito ver num festival. Eu vi uma vez o Paradise Lost num lugar minúsculo em São Paulo, chamado Inferno Clube, na Rua Augusta, e foi a minha única vez que eu vi essa banda, né? Então eu queria vê-la num lugar maior. Mas de fato é uma banda que tem, né, a sonoridade e a presença de palco mais ligada a um lugar fechado, escuro, né? Mas de qualquer forma foi interessante essa experiência de ver o Paradise Lost sob o sol. Eu só fiquei um pouco decepcionado com o setlist, né? Embora eu goste de todas as faixas ali executadas,
eu achei que a banda poderia ter aberto mão, né, desse cover de música pop dos anos 80, né, Small Town Boy, que eles executaram, e ter colocado alguma faixa do Icon, que é um disco, né, o quarto disco da banda, que a banda regravou em 2023, né, e fez turnês tocando todo o Icon e acabou não tocando nenhuma faixa do Icon neste show em São Paulo, né, então, para mim, faltou um pouco isso no setlist do Paradise Lost, mesmo assim, valeu muito a pena, um show maravilhoso, como sempre, do Paradise Lost. Bem, logo que terminou o show do Paradise Lost, eu corri para o Sun Stage para ver o Vader. De fato, o Vader é uma banda que a primeira vez que eu vi foi num festival em que a principal atração era o Wasp, em 2004. Vejam só, há 21 anos, né? E o Vader já veio outras vezes ao Brasil, mas é uma banda que eu nunca prestei muita atenção, deixei um pouco de lado, não é uma banda que eu conheça tanto, né? E nos últimos tempos eu parei para escutar e comecei a apreciar o som dessa banda polonesa, né? Death Thrash Metal, muito bom. E o show foi excelente, uma sonoridade bastante pesada, né? E vendo assim num festival com uma sonoridade potente, né? Testando o limite ali daquele palco, né? E eu gostei bastante, realmente me entusiasmou, né? Vocês veem aí o palco com esse fundo aí da capa desse álbum que faz lembrar bastante o Seasons in the Abyss do Slayer. Por falar em Slayer, a atração seguinte era justamente a banda do Kerry King, banda que tem, né, esse álbum aqui lançado ano passado, From Hell I Rise, que na minha opinião foi um dos melhores lançamentos de 2024. E o show foi excelente, né? Se a banda realmente se mostrou muito boa nesse álbum, ao vivo é melhor ainda, né? Porque além das grandes faixas desse álbum, que ele todo é muito bom, a banda também executou, né, como era esperado, algumas faixas do Slayer e ainda nos presenteou com um cover de Killers do Iron Maiden. Então, tivemos ali um show realmente muito bom, que valeu muito a pena, né? Certamente ninguém ficou decepcionado com o show do Kerry King. E o que nós tivemos então na sequência, né? Um show assim que caiu de última hora como um bônus, um brinde, foi o show do Blind Guardian. Bem, como eu não tinha tido a oportunidade de ver o Blind Guardian no Summer Breeze na primeira edição em 2023, vê-los agora em 2025 foi realmente muito bacana. E ver o Blind Guardian num festival, né? Eu não pude ver o show inteiro porque eu queria muito ver o show do Nile, né? E aí, antes do final do show do Blind Guardian, eu corri para ver o show do Nile, mas vale destacar que é sempre muito divertido, muito bom ver o show do Blind Guardian, né? Eu tinha visto a banda em 2023, não no Summer Breeze, mas quando ela voltou para São Paulo em novembro daquele ano, e naquela oportunidade a banda fez 2 apresentações, eu vi apenas uma delas, o setlist foi diferente, e boa parte do setlist do show do Bangers Open Air também foi diferente daquela oportunidade, então realmente para mim valeu muito a pena ver o show do Blind Guardian, né? E depois então eu corri para ver o Nile, que assim como a banda do Kerry King, lançou um dos melhores álbuns do ano passado. No caso do Nile, esse álbum aqui, o 10º da sua carreira, The Underworld Waits Us All, né? E a banda entrou, né, justamente tocando a primeira faixa desse álbum, né, Stellai of Vultures. E, né, de fato é impressionante, eu nunca tinha visto o Nile ao vivo, né, aquela técnica e a complexidade das canções, eles conseguem manter aquilo ao vivo, né, e aquela troca maluca de vocalistas, né, tanto o líder, o Kyle Sanders, quanto o baixista e o guitarrista dividem, né, as atribuições dos vocais, mas o que realmente chama a atenção é o trabalho do baterista, né, o Collias, né, George Collias, que é realmente impressionante, né, o que ele faz com o seu instrumento.
corri então no finalzinho do show do Nile para ver o Wasp, né? Uma apresentação sobre a qual eu não tinha assim muita expectativa, né? Claro, eu sou fã do Wasp, eu gosto muito da banda, já comentei toda a discografia dela aqui no canal, mas achava assim que a banda a essa altura não tinha mais muito o que oferecer. E foi uma grande surpresa, né? Deixa eu tirar aqui a nossa amiga Lilith do caminho e continuar falando sobre o show do Wasp. Bem, o show do Wasp, então, para mim foi uma grande surpresa. Eu não tinha muita expectativa, né, com a banda, mas a banda tocando todo o seu primeiro álbum, né, do início ao fim, ofereceu um show realmente muito bom. A sonoridade ótima, né, a banda está soando muito bem, né, e ainda tem um destaque de ver o baterista brasileiro Aquiles Priester, né, que fez um discurso ali emocionante. E de fato, assim, né, a banda realmente conseguiu executar muito bem os clássicos desse seu primeiro álbum e também alguns clássicos do Headless Children, do The Last Command, né, como não podia faltar, a Wild Child e também Blight in Texas. Então foi um show realmente muito bom. Apenas eu senti falta de um trabalho mais elaborado no palco, né? Black Lawless, ao longo da carreira ali, sempre fez alguma coisa assim meio pirotécnica, né, no palco, mas o palco estava bastante discreto, né, sem nenhuma coisa diferente, apenas com um telão ao fundo, passando clipes antigos. Então essa parte assim do palco eu achei, até em comparação com outras bandas que se apresentaram neste festival, né, o palco estava muito pobre, mas enfim, foi um show muito bom. Mas o show realmente que garantiu assim a satisfação completa foi o show do Destruction. Eles realmente destruíram tudo tocando na íntegra o seu segundo álbum, ou aliás, o primeiro álbum, né, de estúdio, o Infernal Overkill, na íntegra, né? Era um show assim, né, eles já tinham preparado uma turnê em comemoração, né, aos 40 anos do Infernal Overkill. Então foi realmente maravilhoso ver a banda executando esse álbum, né? Apesar da ausência do Mike, né, o guitarrista clássico do Destruction, quando era um trio, hoje a banda com 2 guitarristas soa ainda melhor. O que nós podemos constatar, né, no recentemente lançado Birth of Malice, um álbum excelente que qualquer hora eu vou resenhar aqui no canal, que deve ser de fato um dos melhores álbuns deste ano de 2025, né? Então a banda, além do Infernal Overkill e dos clássicos Curse the Gods, Total Disaster e Mad Butcher, também executou 2 faixas daquele que eu considero o melhor álbum do Destruction, o The Antichrist, né? No caso, as faixas Nail to the Cross e Trash to Death, né? E são faixas que normalmente a banda executa, né? E deu tempo para executar essas 2 e apenas uma do álbum novo, a faixa Destruction, né? Que inclusive a banda lançou aí, né, um clipe dessa faixa, né, com o show em São Paulo, feito ano passado. Mas eu espero que a banda volte esse ano ou próximo com uma apresentação divulgando esse novo álbum, que é excelente. Então Destruction realmente valeu muito a pena. Não foi a primeira vez que eu vi essa banda, mas certamente foi a melhor e, enfim, um show maravilhoso. Bem, eu não vi outras bandas que tocaram nesse festival, inclusive no próprio domingo, como Camelot ou o Avantasia, né? São bandas que eu realmente não acompanho. Eu cheguei a ver um pedaço do show do Lord of the Lost, que é uma banda que eu não conheço, não acompanho. Eu vi ali uma coisa meio industrial, gótico, que eu, em geral, aprecio. Vou dar uma sacada melhor nessa banda. Mas eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acharam do festival? Pretendem voltar no ano que vem? O que vocês querem ver ano que vem? Digam aí nos comentários o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. A organização do evento já anunciou, né, já está vendendo ingressos para o ano que vem, ainda sem divulgar nenhuma atração, e eu espero ver, claro, bandas de metal, especialmente ligado ao metal mais extremo, mas eu sei, né, claro, num festival como esse, as bandas são as bandas grandes, então eu espero ver o King Diamond, espero ver o Behemoth, que é uma banda grande, né, assim como o Cradle of Filth. Então essas são 3 bandas aí que eu gostaria de ver num festival como esse. E vocês, quais bandas gostariam de ver? E será que nós teremos um novo Monsters of Rock nos próximos anos? Digam aí nos comentários.
E se vocês não conhecem, chegaram até aqui, dê uma olhada aqui no canal Filosofia Pesada. Eu faço ranqueamento de discografias de bandas, das minhas favoritas, falo também sobre filosofia e sobre outros aspectos do metal e da filosofia. E, de fato, se você lê filosofia e escuta metal, Filosofia Pesada é o canal e nos vemos na próxima.